O Palmeiras não desistiu de Gabigol e o atacante vai dar prioridade a propostas de clubes brasileiros para 2025. Vídeo de hoje traz mais detalhes dessa história e fala também do futuro de Tite, mais distante do Flamengo. Se a eleição não for vencida pelo grupo da situação, é grande a chance de Tite ficar desempregado. Falo também sobre a disputa entre LFU e Libra, quem vai pagar mais. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Desejar uma ótima semana. Hora de falar agora sobre Libra versus LFU. Qual dos dois grupos que representam os times nas discussões por direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro vai pagar mais? Importante contar que a Libra já tem seu acordo fechado. O acerto com a Globo se deu num contrato de 5 anos que assegura 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Já a LFU ainda negocia com outros parceiros, tem até esse momento 900 milhões de reais. Graças aos acordos com a Record, com a Casa TV e com a Amazon, a LFU pretende chegar a pelo menos 1 bilhão e meio de reais, no melhor dos mundos, bateria 1,8 bilhão por temporada. Aí você fala, bom, então a LFU certamente terá números melhores do que a Libra, certo? Na teoria sim, na prática nem tanto. É que a LFU pode ter 12 representantes na Série A contra 8 da Libra, o que garantiria ou necessitaria de mais dinheiro para que a divisão pudesse ser igualitária. Só para lembrar, hoje os clubes que estão na Libra vão ter sua receita distribuída da seguinte maneira: 40% da divisão do bolo de maneira igual, 30% de acordo com a audiência e mais 30% seguindo a classificação final do campeonato. Sendo assim, um time da Libra já tem 60 milhões de reais garantidos com esses 40% da divisão inicial. Já a LFU vai precisar de acordos extremamente interessantes e significativos para a TV fechada e também para streaming, para que ela possa chegar a 1,7 bilhão e ter uma divisão boa para seus representantes. Entre as novidades da LFU, recentemente, você sabe, houve o acordo do Corinthians, que estava mais inclinado a fechar com a Libra e acabou se tornando parceiro ou integrante da Liga Forte União. Bora mudar de assunto e falar sobre o futuro de Tite. É bom que o treinador rubro-negro conquiste pelo menos um grande título nessa temporada, senão a chance dele permanecer no Fla para 2025 é das menores. Você sabe que é a eleição para presidente no Flamengo, certo? Eleição marcada para 9 de dezembro. E 2 dos candidatos já deixaram bem claro que não têm a intenção de continuar com o Tite. São eles o BAP, que anunciou que seu sonho é Jorge Jesus, e Valim Vasconcelos, que não citou um técnico, mas afirmou que o Tite não faz parte dos seus planos. A entrevista que o Valim deu sobre o tema disse o seguinte, abre aspas: não gosto do estilo de jogo do Tite. O contrato dele termina no fim do ano e eu não pretendo renová-lo. O futebol precisa estar no século XXI. Não acredito que o Tite se encaixe com o que a gente imagina com o futebol do Flamengo a partir da próxima temporada, fecha aspas. Então, 2 dos candidatos à presidência do Flamengo já deixaram bem claro que não contam com a permanência do treinador, não pretendem renovar o contrato. Não acredito que o Rodolfo Landim, que é presidente só até 31 de dezembro, vai tomar a decisão de estender esse vínculo sem a anuência do próximo presidente. A única chance real de o Tite permanecer é em caso de pelo menos um título nas 3 competições que o Flamengo ainda disputa, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Outra chance, outra necessidade seria de Rodrigo Dunche, que é o candidato à presidência pelo grupo da situação vença. Caso contrário, qualquer outra situação, sem títulos ou vitória da oposição, e o Tite vai estar desempregado, precisando buscar emprego em outro clube brasileiro. O ex-treinador da seleção, desde que contratado pelo Flamengo, já disputou 63 partidas, 40 vitórias, 9 empates e 14 derrotas. Mais do que os resultados, o que pega pro torcedor rubro-negro é o desempenho. Time muito equilibrado e preocupado com o sistema defensivo. Isso incomoda demais o torcedor rubro-negro, que ficou mal acostumado depois da passagem do Jorge Jesus e aquela ofensividade toda. Bora falar agora sobre o Flamengo. Tite anda mais pressionado do que nunca. E olha que o rubro-negro fez bom jogo contra o Vasco. Foi superior durante a maior parte da partida, criou inúmeras chances, mas foi desperdiçando uma atrás da outra. O Gerson ainda marcou no segundo tempo, mas praticamente nos acréscimos na reta final da partida, o Coutinho, que havia entrado pouco antes, garantiu o gol de empate, que não fez justiça ao resultado, mas foi uma grande ducha de água fria nos torcedores rubro-negros e mais do que isso,
abriu ainda mais cornetadas no trabalho do Tite. É que o Flamengo, se não vencer o jogo que tem a menos contra o Internacional fora de casa, vai ficar muito distante da luta pelo título. Hoje o Flamengo é o quarto colocado, 45 pontos. O Botafogo aparece com 53, Palmeiras com 50 e o Fortaleza com 49. Se o Flamengo vence o jogo a menos, ele vai a 48 e fica a 5 pontos do Botafogo. Em caso de derrota para o Inter, a distância é de 8 pontos. Muito difícil imaginar que com a regularidade de Palmeiras e Botafogo, o Flamengo consiga reverter essa situação, ainda mais que o Fla está envolvido em outras duas competições, Libertadores e Copa do Brasil. Tite foi muito cornetado também por ter colocado o Carlinhos antes do Gabigol. O Carlinhos entra aos 20 do segundo tempo, ou melhor, entra aos 18 do segundo tempo e o Gabigol entra aos 38. Participação do Carlinhos ridícula. Ele chega a chutar o gramado, enfim, não dá para dizer que foi uma boa escolha. Tite foi cobrado sobre esse tema no fim da entrevista e disse que o Carlinhos vem treinando e jogando melhor do que o Gabigol. Para falar sobre Gabigol, o Palmeiras não desistiu da contratação do atleta. E vou dizer mais, a prioridade de Gabigol para 2025 é continuar no futebol brasileiro. Informações que eu sou capaz de contar depois de uma conversa com o representante do atleta, o Júnior Pedroso. Já havia dito para vocês que apesar de vários setoristas do Corinthians afirmarem, não há negociações entre Gabigol e Timão. A relação do Júnior Pedroso com o presidente Augusto Melo é bastante ruim desde janeiro, quando o Júnior Pedroso desmentiu de forma pública o presidente alvinegro. Desde então, nenhum representante do Corinthians procurou o Júnior Pedroso para estabelecer negociações. Vale a lembrança de que o contrato do Gabigol com o Fla se encerra em 31 de dezembro e ele já pode assinar um pré-contrato. Formação super relevante. O Gabigol pretende resolver seu futuro nas próximas semanas. Ele não quer deixar essa história até o fim da temporada. Sondagens e propostas não faltam, do Brasil e do exterior. Também de acordo com o Júnior Pedroso, times da Itália, da Inglaterra e da Turquia o procuraram recentemente, demonstrando a intenção de fechar. Diante disso, eu perguntei, Júnior, então quer dizer que a tendência é que ele vá jogar no exterior, as chances de jogar no Brasil são pequenas? A resposta, abre aspas, tem muita chance dele jogar no Brasil, mas é difícil falar algo agora, porque ainda tem muita coisa para acontecer, fecha aspas. Palmeiras, Cruzeiro, Corinthians, qual será o destino de Gabigol? Você tem preferência? Você gostaria do Gabigol jogando no seu time do coração? Só para completar, vale a lembrança de que o Gabigol em baixa no Flamengo já viveu momentos de muita felicidade e enorme futebol, não só com a camisa do Fla, mas também com a camisa do Santos. Já uso o espaço para comentário para dizer o que você pensa a respeito do vídeo. Enfim, eu confesso para vocês que eu estou com um misto de sentimento em relação à partida do Flamengo diante do Vasco da Gama nesse domingo lá no Maracanã. Por que é um misto? Antes de mais nada, pessoal, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação. De verdade, qualquer inscrição, umazinha já ajuda muito. Você dando like também ajuda demais, porque o YouTube começa a recomendar essa live para mais pessoas e mais pessoas vão chegando aqui. Pessoal, é o seguinte, repito, eu estou com um misto de sentimento em relação ao Flamengo no jogo contra o Vasco da Gama. Por que é um misto? Assim? O Flamengo jogou melhor a partida inteira, cara. Em nenhum momento o Vasco mereceu ganhar o Flamengo. Óbvio, o Vasco em alguns momentos assustava o Flamengo, chegava com perigo, o que é normal, estamos falando de uma equipe que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro. Ninguém esperava que o Vasco fosse ter essa ascensão toda. Ninguém. Nem o torcedor mais otimista. Mas o Vasco chegava ali com certo perigo em alguns momentos, mas o Flamengo tinha um controle da partida, era o melhor. Foi o melhor no primeiro tempo, foi o melhor no segundo tempo. No primeiro tempo não aproveitou as oportunidades que teve, a verdade é essa. Repito, falei com um grupo aqui de amigos, vou falar aqui na live. O Flamengo do primeiro tempo só não foi perfeito porque não botou a bola na rede, porque senão teria sido perfeito, para mim, em todos os sentidos, beleza? No segundo tempo conseguiu abrir o placar numa baita jogada coletiva, a verdade é essa, de pé em pé, troca de passe, bonito, até o Gerson receber, bater bonito no canto. O problema do Flamengo veio o depois que fez o gol. Cara, o time ficou totalmente displicente, parecia que a vitória já estava certa, um salto alto, uma soberba. O Wesley foi ao ataque e ficou. Léo Pereira foi ao ataque, tentou cavar pênalti. Peraí, Léo Pereira. Com todo respeito, não dá para fazer isso.
Aí o que aconteceu? O Flamengo cedeu um contra-ataque ao Vasco da Gama. O Vasco da Gama foi lá e aproveitou a oportunidade que teve com o estrelismo do Coutinho, que voltou hoje de um longo período longe dos gramados. E aí eu vou botar na conta do Tite. Cara, na boa, com todo respeito ao Tite, assim, eu não sei o que ele tem com o Gabigol, não sei se é algo pessoal, não sei nem quero saber. O que eu quero saber é o seguinte: por que, Tite? Por que priorizar o Carlinhos e não o Gabigol? Cara, o Carlinhos é um jogador fraquíssimo, com todo o respeito ao jogador Carlinhos, ao atleta, ao lado pessoal do Carlinhos, que tem uma história de vida linda, 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 maravilhosa, de superação. Bato palma para tudo que ele vem conquistando. Mas, gente, não é jogador para Flamengo. A verdade tem que ser dita. Em alguns momentos fez o golzinho dele lá, tem 2 gols com a camisa do Flamengo. Mas, cara, botar o Carlinhos e não colocar o Gabigol, e aí eu tô vendo um monte de gente xingando o Gabigol. Beleza, você pode xingar o Gabigol o que for, mas o Gabigol entrou numa posição que nem é a dele. Ele entrou no lugar do Arrascaeta, gente. De novo, pelo segundo jogo seguido. Aí você vai culpar o Gabigol? O Gabigol já está sem motivação alguma. Aí o cara me bota o Gabigol numa posição que não é dele. E ele vê o Carlinhos, com todo o respeito ao Carlinhos, novamente aqui, repito, ele vê o Carlinhos entrar na frente dele e ele não entrar. Eu, com todo respeito, repito pela terceira vez aqui, eu tenho respeito absurdo pelo Carlinhos, mas o Tite priorizar o Carlinhos ao invés do Gabigol, pô, não dá, né? Não dá. E outra, eu quero ver se hoje o senhor Marcos Braz vai dar entrevistazinha na Zona Mista. Na hora boa ele aparece. Eu quero ver na hora ruim, porque esse resultado foi ruim, sim. Sobretudo se a gente analisar o contexto do jogo. Qual é o contexto do jogo? O Flamengo foi melhor, 1-0, tomou um empate no fim, após apresentar uma certa soberba em campo. Soberba. O Flamengo foi bem no jogo. O Flamengo foi bem. Não aproveitou as oportunidades criadas, porém o time foi bem. Isso precisa ser dito. Mas é um empate com gosto de derrota. Derrota. Ainda mais se a gente analisar a tabela do Campeonato Brasileiro agora, fica mais complicado, fica mais difícil. Eu sei que o Flamengo tem um jogo a menos que o Botafogo, tem um jogo a menos que o Palmeiras, tem um jogo a menos que o Fortaleza. Mas hoje, o Botafogo líder está a 8 pontos do Flamengo. E o Botafogo vem jogando fino da bola. O fino da bola. Inclusive, ontem aconteceu aquilo que eu imaginava. O Botafogo deu um choque de realidade no Corinthians. Sabe por quê? O Flamengo conseguiu perder para o Corinthians e conseguiu deixar o torcedor corintiano animado com a temporada depois da atuação do Flamengo contra o Corinthians. O Flamengo no Campeonato Brasileiro é uma outra equipe. Uma outra equipe. Léo Pereira tem que ser criticado, não pode tentar cavar pênalti. Ele tentou cavar pênalti na jogada seguinte, o Flamengo tomou gol. O Tite precisa explicar na entrevista coletiva por que não colocar o Gabigol. Ele precisa explicar isso. Por que não colocar o Gabigol? Por que colocar o Carlinhos? Vamos ler aqui os comentários. Galera, quem quiser mandar superchat, pode mandar. Ah, não tem cartão de crédito? Pode mandar o Pix, está aí na descrição que a gente lê chegando aqui no aplicativo na hora. Por favor, me diz, quando essa M do Tite vai para casa do... Que isso, cara? Não dá para ler isso, né? Pô. Para quem coloca Gabriel no jogo, meu Deus, não gostei desse Léo Pereira, nunca, nunca, nunca. O cara não está nem aí para o Gabriel, isso é birra e acaba prejudicando o Flamengo. Esse, para mim, é um grande problema, Francis. Gabi de meia foi pior. Gabriel não quer mais, e você sabe disso. Pô, mas, Josimar, o cara é atacante. A especialidade dele é fazer gol importante. O cara entra de meia e depois do Carlinhos.
E ele vê o Carlinhos perder gol lá na frente. Pô, calma aí, ô Josimar. Pô, eu sou um cara que eu critico o Gabigol pra caramba, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Agora, hoje, eu não vou criticar o Gabigol, não, cara. Com todo respeito, eu me recuso a fazer isso. Hoje eu não consigo criticar o Tite, não. A culpa é totalmente dos jogadores. Tite mexeu muito mal. Carlinhos e Gabriel juntos. Só que o Gabriel entrou de meia, para piorar, Cláudio. O Gabriel entrou de meia. Cara, o Carlinhos é muito ruim. No primeiro lance, ele foi chutar pro gol, chutou o chão. É horrível, gente. A verdade tem que ser dita. Ele é fraco, não é jogador para Flamengo. Ele estava no Nova Iguaçu, vocês precisam entender isso. A culpa não é do Carlinhos, a culpa é do Flamengo, que foi atrás dele e deu 3 anos de contrato. O Carlinhos não é o culpado. O Carlinhos não bateu na porta do Flamengo pedindo emprego. Foi o Flamengo que foi atrás dele lá no Nova Iguaçu. Culpar o Carlinhos não tem culpa. Culpa é de quem contrata, de quem coloca em campo, gente. A culpa é do Tite, a culpa é do Marcos Braz, que hoje estava mais preocupado fazendo campanha eleitoral para se tornar vereador novamente. E o pior, o panfleto dele é vermelho e preto. Por que será que é vermelho e preto? Não está usando as cores do Flamengo. É óbvio que tá, pô. É óbvio que tá. Isso beira o absurdo. O absurdo. Dia de jogo importante, clássico, o dirigente do Flamengo pela manhã fazendo campanha eleitoral para se tornar vereador do município do Rio de Janeiro, quando, na verdade, deveria estar focado única e exclusivamente no Flamengo. Não tem como dividir as duas funções. O Landim precisava acabar isso. O Landim precisava cortar isso pela raiz. Não cortou. Pelo contrário, apoia, motiva. E ninguém vai cobrar o Tite? O Tite tem que ser cobrado, gente. Não dá para normalizar esse tipo de situação. Botar o Carlinhos na frente do Gabigol, depois botar o Gabigol de meia, isso é sacanagem, pô. Isso é sacanagem. Eu não sou o cara que defende o Gabigol, que vocês sabem muito bem disso. Pelo contrário, um monte de gente vem reclamar, pô, você pega muito no pé do Gabigol. Não, eu falo aquilo que penso. Só que hoje eu vou culpar o Gabigol. Pô, eu vou ver até quantos minutos ele ficou em campo aqui, para ser justo, cara. Para ser justo, na boa. Espera aí, rapidão. Eu faço questão de ver isso. Gabigol, o gol. Vamos ver aqui. Pô, o cara ficou 7 minutos em campo, pô. E jogando de meio, vocês querem que o cara resolva? Ele pode resolver, porque ele é o Gabigol, tem estrela pra caramba. Agora, analisando o Gabigol nos últimos meses, ele não tá com tanta vontade assim. E o cara ainda se vê numa situação extremamente delicada. Ele está atrás do Carlinhos. Qual é a motivação que ele vai ter? Qual é a motivação que ele vai ter? Rapidão, galera. Deixa eu só responder uma pessoa aqui que é importante. Inclusive, é uma pessoa do Flamengo. Só um minuto, pessoal. Manda mensagem aí, pessoal, que eu vou ler as mensagens de vocês, tá? Por favor, podem mandar. Não deixem de se inscrever no canal, ativa a notificação. Dá essa moral ao canal Vini Casagrande aí. Estão muito próximo de bater 350 mil inscritos. Estamos com quase 3 mil aparelhos simultâneos aqui. Tá na cara que esquema do Tite que é ruim. Diretoria e comissão técnica está com processo de fritura com o Gabigol faz tempo. Os caras cobrar o Gabigol que jogou 5 minutos é sacanagem. É isso, pô. Cara, eu nunca fui... Mentira, eu já fui defensor do Gabigol, sim. Tudo bem, mas nos últimos meses eu tenho, entre aspas, criticado muito o Gabigol em certas posturas, dentro e fora de campo. Só que hoje, cara, eu me recuso a fazer isso. Seria totalmente injusto. Injusto com o atleta. Ele ficou 7 minutos em campo e jogando de meia. Pô, calma aí, gente. Vocês têm que culpar o Tite, que colocou o Carlinhos.
Vocês têm que culpar o Marcos Braz, que foi atrás do Carlinhos e deu 3 anos de contrato. Não estou falando da pessoa Carlinhos, mas eu, como jornalista, eu sou obrigado a analisar o atleta, a atuação do atleta. E a atuação do atleta foi ridícula, fraca, daquilo que eu já imaginava que fosse acontecer. Em determinado momento, deu conta do recado, meteu gol importante contra o Vitória, inclusive, já valeu a pena a contratação dele naquele gol importante. Mas insistir num Carlinhos, num clássico importante, não dá, né? O que achou dos estreantes? Flamengo precisa sim ir ao mercado atrás de centroavante, porque não tenta o Rodrigo Muniz. A janela já está fechada, meu amigo. A janela já está fechada. Se a janela tivesse aberta, calma. Até para fazer pergunta, você tem que pensar um pouco, cara. Você tem que pensar como que você sugere o Rodrigo Muniz, sendo que ele tem contrato lá. Se a janela de transferência estivesse aberta, obviamente o Flamengo teria contratado alguém. Não contratou o Michael para a vaga do Cebolinha? Não contratou o Alexandre para a vaga do Vinha? Então, calma, para criticar e fazer pergunta, tem que pensar também. Não adianta só escrever baboseira. Isso aí é baboseira, pô. É baboseira, para não dizer uma outra palavra. Tudo bem, eu vou dizer. Isso é burrice, pô. É burrice. É não querer pensar, pô. É escrever por escrever. Não dá, né? E o que eu achei dos estreantes? Estreias muito boas. Inclusive, eu tenho números aqui. Alexandro, 2 cortes, 2 desarmes, 1 interceptação. 60 passes certos de 61, 98% de aproveitamento. 2 passes decisivos, 1 grande chance criada, 5 duelos de 7 ganhos e 1 drible certo. Plata, 3 passes decisivos, 1 grande chance criada, 2 dribles certos de 6 tentados, 4 duelos ganhos de 18 tentados, 41 passes certos de 50, 2 desarmes e 1 interceptação. Os números do Gonzalo não falam tanto o que foi o jogo dele, não, vou ser sincero. Cara, ele jogou bem. Ele jogou muito bem. Mais um superchat aqui, ó. Faltando 5 minutos, enche o meio-campo de volante. É isso. O Tite é isso, cara. Outro superchat aqui, ó. Ninguém está culpando o Gabi, você claramente está fazendo malabarismo para criticar o Tite. Pô, eu não preciso fazer malabarismo, não, notícias. O próprio Tite, ele toma as decisões, fica bem fácil de criticá-lo. Você sabe disso, cara. Inclusive, a gente acabou de ler um superchat aí que fala muito bem sobre o Tite. O cara encheu de volante nos minutos finais, pô. Chamou o adversário para cima dele. Óbvio, tem o erro individual do Léo Pereira, que não podemos esquecer isso. O cara tentou cavar um pênalti no fim do jogo, deu o contra-ataque. O que aconteceu? Gol do Vasco da Gama. É inacreditável o Flamengo ter sofrido esse empate, cara. 2 pontos que o Flamengo deixou escapar. Estava na mão do Flamengo. Na mão do Flamengo. O Flamengo deixou escapar. 2 pontos. Ó, se der tempo, a gente daqui a pouco tem entrevista coletiva do Tite. O Veni Casagrande gosta de uma fofoca. Ele quer like e arruma crise onde não tem. Pelo visto, você gosta da fofoca, né? E gosta de me dar like. Você está aqui assistindo a minha live. E outra, se não gosta, pode sair, cara. Não obrigo a ninguém a ficar aqui, não, Daniel. Pode ir embora, vai para outro lugar, pode assistir outro lugar. Você não é obrigado a ficar aqui. Fica à vontade. Se quiser ir embora, beijo. Volte sempre. Será muito bem-vindo. Não obrigo ninguém a ficar aqui. Lima mandou o superchat aqui. Atacante sem contrato, você não defendeu a compra. Óbvio, pô. Os atacantes sem contrato são quem? Fala para mim aí. Ah, o francês, o Martial. Não joga desde dezembro, cara. Vocês são loucos. Contratar por contratar. O cara tem o Gabigol. Bota o Gabigol para jogar, pô. Bota o Gabigol para jogar. Agora, botar o Gabigol de meia, faltando 7 minutos para o jogo acabar, pô, não dá para defender, né? Com todo respeito. Ou não dá para criticar o Gabigol. Rodrigo Calvé, a Adenor tem que mudar esse esquema de jogo. Os pontas vão cruzar para quem? Pois é, concordo com você. Márcio Guerino. Everton Araújo, que foi ocupado pelo gol tomado. Não parou o jogador do Vasco lá no meio de campo. Márcio, posso ser sincero? Eu tive o mesmo pensamento que você. Mas culpar exclusivamente o Everton Araújo, não acho bacana. Eu acho que alguém tem que chegar para o Everton e falar o seguinte: Everton, numa próxima,
faz uma falta ali, cara. Para o jogador ali. Entendeu? Eu acho que é muito mais aprendizado do que culpá-lo, na verdade. Vamos ver aqui. Ó, o Anderson Santos falou a mesma coisa aqui, ó. O Tite é o maior adversário do Flamengo. Que isso? O Álvaro deu opinião forte aí. O resultado manchou a bela atuação do Léo Ortiz hoje, é verdade. Jogou muito o Léo Ortiz hoje. Perdemos o jogo mais fácil do segundo turno. Tá mal, seu Vini. Gabi entrou na primeira corrida e esticou a perna. Léo Ortiz é zagueiro, joga bem em todo lugar. Gabriel é um a menos há mais de 2 anos. Para de defender e defesa. Eu não estou defendendo, gente. Eu não tô... É isso que vocês não estão entendendo, cara. Eu não estou defendendo o Gabigol. Eu apenas não acho justo culpar o Gabigol pelo empate. E vocês estão ficando loucos. O Gabigol ficou 7 minutos em campo. 7. E ele jogou de meia. Ele não é meia, gente. O cara ficou 7 minutos em campo, pô. É sério que vocês acham isso? Vene acha que depois de hoje eles vão atrás de um atacante? Claro que não, cara. Nem dá mais tempo, acho, de escrever no Campeonato Brasileiro, na federação. Ó, Matheus Ferreira mandou aqui. Tite é um técnico fraco, retranqueiro, não sabe mexer, é teimoso demais e só sabe se defender e fica colocando volante. Léo Pereira pediu pênalti que nem foi, e além de o Tite só deixa o Gabi no banco. O problema não é deixar o Gabigol no banco, gente. O problema é botá-lo faltando 7 minutos para acabar o jogo e de meia, pô. E vocês exigirem algo do Gabigol nesse sentido. Não dá, assim, com todo respeito, não dá. Mas não dá mesmo. Será que você terá voz amanhã no SBT? Por que, Fred? Você acha que eu não tenho voz lá? Não entendi, cara. Explica melhor aí no comentário, tá? Ó, Raimundo Júnior. Léo Pereira lembrou Fred contra a Croácia na Copa de 2022. Que isso, cara. Pô, você foi longe agora, hein? Mais uma vez, Tite mexeu mal, jogando sem -2. Gabriel deveria ser mandado embora 2 anos sem jogar. E Carlinhos, meu Deus, precisamos de atacante, nem foi lá base. Inclusive, na base deve ter alguém melhor que Carlinhos, com certeza. O Flamengo se prepara para as quartas de final da Libertadores com novidades no elenco. 3 dos 4 reforços trazidos na última janela de transferências já estão confirmados para a disputa contra o Peñarol: Alex Sandro, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. Quem fica de fora é Michael, o primeiro reforço anunciado, mas que, infelizmente, sofreu uma lesão na posterior da coxa direita e só deve retornar em outubro. Isso acabou resolvendo um impasse para o clube, que teria de deixar um dos reforços de fora desta fase da competição, já que a Conmebol permite apenas 3 substituições na lista de jogadores a partir das quartas de final. A documentação necessária para inscrever os novos atletas foi enviada pelo Flamengo à Conmebol no último dia 12. Os reforços foram inscritos nas vagas dos volantes Daniel Cabral e Igor Jesus, que foram negociados com o Estrela Amadora de Portugal, além de Vitor Hugo, emprestado ao Göztepe da Turquia. O regulamento da Conmebol, especificamente o artigo 3.7.5.9, restringe as trocas para esta fase, permitindo apenas 3 mudanças, ao contrário das oitavas de final, onde os clubes podem alterar até 5 jogadores. A lesão de Michael acabou evitando uma difícil decisão interna no departamento de futebol do Flamengo, que já discutia qual dos novos reforços ficaria de fora. Com a previsão de retorno do atacante apenas para outubro, ele só poderá ser utilizado na Libertadores pelo Flamengo em 2024, caso o time avance para semifinais. Até o momento, Michael jogou apenas 2 partidas desde seu retorno ao clube, contra Bragantino e Bahia, sendo que foi neste último jogo que sofreu a lesão. Agora, o Flamengo se concentra no confronto contra o Peñarol. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira, às 19 horas, no Maracanã, e a volta será em Montevidéu, no dia 26 de setembro. Quem passar desse confronto terá pela frente o vencedor do duelo entre Botafogo e São Paulo, nas semifinais. Vale destacar que todos os reforços já estrearam pelo Flamengo, com Alex Sandro e Gonzalo Plata jogando no empate contra o Vasco, no último domingo.
Veja a lista completa de inscritos do Flamengo para as quartas de final da Libertadores. Goleiros: Rossi, Matheus Cunha, Lucas Furtado, Diogo Alves e Caio Baroni. Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Cleiton, Iago, Carbone, João Vitor e da Mata. Laterais: Doritos, Varela, Wesley, Daniel Sales e Luquien. Laterais esquerdos: Ayrton Lucas, Vina, Alexandro, Zé Wellington e Germano. Volantes: Eric Pulgar, Alan, Ryan Lucas, Everton Araújo, Caio Garcia, Daniel Rogério e Luiz Alcélio. Meias: Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Lohan, Alcaraz, Fabiano, Guilherme e João Alves. Atacantes: Luiz Araújo, Pedro, Gabigol, Everton Cebolinha, Carlinhos, Bruno Henrique, Gonzalo Plata, Matheus Gonçalves, Chola, Wallace Ian, Felipe Tereza e Adriel. Com essas mudanças e reforços, o Flamengo espera superar as adversidades, seguir firme na competição e garantir a vaga para as semifinais da Libertadores.